Olá meninos, espero que estejam todos bem e prontos para mais uma aula da disciplina de Física. A aula de hoje refere-se a um capítulo da 12ª classe denominado Hidrodinâmica. E nesta aula nós vamos resolver dois exercícios relacionados com o comportamento de um fluido quando este é colocado a escoar ou quando este está em movimento dentro de um tubo. O exercício que nós vamos resolver é o exercício que está relacionado com o cálculo da vazão e a determinação do volume ocupado por um líquido. O exercício diz o seguinte: um líquido flui através de um tubo de secção transversal constante de 5 cm, com uma velocidade de 40 cm por segundo. Determine, a linha A vazão do líquido ao longo do tubo. Na linha B, o volume do líquido que atravessa a secção em 10 segundos. Então, primeiro vamos extrair os dados deste problema. Então, extraindo os dados do problema, temos aqui o primeiro dado que está relacionado com a secção transversal do tubo. Tal como o próprio exercício diz, um líquido flui através de um tubo de secção transversal constante de 5 cm². Quando refere-se à secção transversal, na verdade refere-se à área do tubo por onde passa a água. Então, esta área será igual a 5 cm², com uma velocidade de 40 cm por segundo. Então, significa que o fluido dentro do tubo movimenta-se a uma velocidade de 40 cm por segundo. Então, nós teremos aqui, como segundo dado, 40 cm por segundo. É referente ao valor da velocidade. Então, neste exercício, na linha A, pede-nos para determinarmos a vazão do líquido. Então, pede-nos para determinarmos a vazão do líquido e o valor, na linha B, do volume do líquido que atravessa o fluido no intervalo de tempo de 10 segundos. Então, passamos agora para a nossa fórmula e resolução do nosso problema. Então, nós assumimos que temos aqui um tubo. Este tubo tem secção transversal constante. Isso significa que a sua área não altera ao longo do percurso. Significa que a área vai manter-se a mesma. Dentro deste tubo, nós temos fluido a movimentar-se com uma certa velocidade igual a 40 cm por segundo. Este espaço por onde passa o fluido tem área de secção transversal igual a 5 cm². Então, tendo em conta a figura representada, já podemos calcular a vazão do fluido ao atravessar o tubo. Então, a vazão de um fluido será igual. Temos duas equações para a determinação da vazão. Então, nós temos que escolher uma das equações tendo em conta os nossos dados. Olhando para os nossos dados, a área é conhecida e a velocidade também é conhecida. Então, significa que a fórmula que melhor se adequa a essa situação é a fórmula que relaciona a velocidade e a vazão. Neste caso, vazão será igual a área vezes velocidade. Então, neste caso, vazão será igual, o valor da área é de 5 cm², 5 cm², vezes o valor da velocidade é de 40 cm por segundo. Então, 40 cm por segundo. Então, efetuando os cálculos, teremos como resultado 5 vezes 40, teremos como resultado 200 centímetros ao cubo por segundo. Então, este centímetro ao quadrado vezes centímetro vai dar centímetro ao cubo. Então, este é o valor da vazão do fluido ao atravessar ou ao movimentar-se dentro do tubo.
Então, na linha B, pede-nos para determinarmos, isto aqui era a linha A, na linha B, pede-nos para determinarmos o valor do volume. Nós sabemos que para determinarmos o volume, temos que conhecer o valor da vazão. Muito bem, o valor da vazão já é conhecido, então significa que podemos logo usar esta forma. Vazão é igual a volume dividido pelo tempo. Então, isolando aqui nesta equação o valor do volume, este tempo está a dividir, quando passa para o primeiro membro, passa a multiplicar. Então, ficamos com vazão vezes a variação do tempo igual ao volume. Então, tendo em conta isto, volume será igual a vazão vezes o tempo. Então, volume será igual à vazão. A vazão já foi determinada na linha anterior, que é 200 centímetros ao cubo vezes o tempo. O tempo é de centímetros por segundo vezes o tempo, que é de 10 segundos. Então, este segundo e este simplificamos, ficamos com volume igual a 200 vezes 10. 200 vezes 10 será igual a 2.000 centímetros cúbicos. Então, transformando este valor para metros, basta-nos apenas dividirmos este número por 1.000. Então, dividindo este número por 1.000, teremos o volume em metros cúbicos. Então, dividindo por 1.000, ficamos com 2 metros cúbicos. Então, esta era a resolução do exercício relacionado com a vazão, ou com a determinação da vazão e a determinação do volume. Então, vamos passar agora para a resolução do segundo exercício, que está relacionado com a equação de continuidade. Neste nosso segundo exemplo, nós temos um tubo por onde passa um fluido, em que na parte 1, na primeira parte, neste caso, o fluido move-se com uma velocidade de 3 metros por segundo, sabendo que a área de secção transversal desta parte do tubo é de 2 metros ao quadrado. Então, este fluido passa para uma outra parte do tubo, cuja área fica reduzida à metade do valor da área na parte 1, ou seja, dos 2 metros quadrados passa para 1 metro quadrado. Então, neste caso, pede-se para saber o valor da velocidade na parte mais estreita do tubo. Então, primeiro vamos tirar os nossos dados, ou seja, na parte 1 do tubo nós temos 2 metros ao quadrado e a velocidade 1 é igual a 3 metros por segundo. Na parte 2 do nosso tubo nós temos 1 metro ao quadrado e o valor da velocidade 2 é desconhecido. Sendo assim, nós precisamos calcular o valor da velocidade na parte 2. Para isso, nós vamos usar a seguinte equação. De acordo com a equação da continuidade, a vazão na parte 1 deverá ser igual à vazão na parte 2. Isso significa que a quantidade de fluido que passa na primeira parte do tubo deve ser exatamente igual à mesma quantidade de fluido que vai passar na segunda parte do tubo, no mesmo intervalo do tempo. Sendo assim, a vazão é calculada como sendo velocidade 1 vezes a área 1, que por sua vez é igual a velocidade 2 vezes a área 2. O nosso propósito é determinar o valor da velocidade 2. Então, nesta situação, como é que nós devemos fazer para isolar a velocidade 2? Devemos transportar tudo que está no segundo membro para o primeiro membro e tudo que está no primeiro membro passa para o segundo membro. Sendo assim, nenhum sinal vai alterar, porque a troca de membros é que está a ser efetuada. Então, ficamos com velocidade 2 vezes a área 2 igual a velocidade 1 vezes a área 1. Então, a velocidade 2 será igual, como o nosso propósito é calcular a velocidade 2, convém isolar a velocidade 2, retirando a área 2 para o segundo membro. Uma vez que a área 2 está a multiplicar no primeiro membro,
Quando passa para o segundo membro, passa a dividir. Então, ficamos com V1 vezes a área 1 dividido pela área 2. Então, a velocidade 2 será igual, o valor da velocidade 1 é 3, vezes a área 1, tal como podemos ver nos nossos dados, é 2 metros quadrados, dividido pela área 2. A área 2, neste caso, é de 1. Então, efetuando este cálculo, teremos como resultado 6 metros por segundo. Então, analisando o resultado que nós estamos a ter aqui, a área 1 equivale a 2 metros quadrados e a velocidade 1 a 3 metros por segundo. Então, significa que a área 2 fica reduzido à metade do valor inicial da área 1. Se isso acontece, então significa que a velocidade deverá duplicar, porque de acordo com aquilo que nós aprendemos na aula teórica, quanto maior for o valor da área, então menor vai ser o valor da velocidade, pois essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então, se a área é maior, a velocidade nesta área vai ser menor. É por isso que aqui, na parte 1, a área é maior e a velocidade 1 é menor quando comparamos com os resultados da parte 2, em que a área 1 é de 1 metro, significa que é menor do que 2 metros, e por sua vez a velocidade 1 é maior do que, aliás, a velocidade 2, desculpem-me, é maior do que a velocidade 1. Então, essa era a nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido como é que se efetua o cálculo relacionado com a equação de continuidade. A nossa aula termina por aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber atualização de vídeos relacionados com o nosso canal. Muito obrigado pela atenção dispensada. Até a próxima aula.